ficar disponibilizado para quem não pôde estar nesse momento, ok? Marcos, é contigo. Então, vamos lá, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Me chamo Marcos Nascimento, estou representando a parceira implementadora para o Unicef, a CERT. Estou como especialista de proteção contra a violência, que trabalha com o resultado sistêmico 3, e também proteção social, que trabalha o resultado sistêmico 5. Junto comigo estão nossos colegas queridos que nos ajudam nesse trabalho maravilhoso que é atuar para os direitos de crianças e adolescentes. Estamos com Karina, com Flávio, com Carla, com quem vocês também já têm um convívio diário. E aí eu quero desde já agradecer a presença dos nossos novos colegas da ACERT e aqui também aproveitar para fazer uma breve apresentação, mas eu quero que eles e ela também falem sobre quem são e o que fazem, né? Nós vamos hoje contar com a presença inestimável, né, da nossa querida oficial da Unicef, Corine, também do nosso coordenador João Paulo, lá da Paraíba, e do nosso coordenador João Paulo de Alagoas e Fabrício da Paraíba. Acabei trocando. Antes de seguir por outras orientações, eu queria que vocês dessem as boas-vindas para os nossos queridos representantes dos municípios. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre as entregas desse finalzinho de ano. Desde já, eu queria realmente agradecer muito a disponibilidade. A gente sabe como essas últimas semanas do ano são muito intensas, uma super correria e todo mundo já, assim, com um gostinho de panetone já na porta, querendo aproveitar as festas. Então, assim, muito bom estar com vocês aqui para a gente juntos conversar sobre as entregas do resultado sistêmico 3 de proteção que ainda temos esse ano, para a gente fechar aí com chave de ouro, né, Marcos, 2025. Então, depois eu vou fazer a minha fala introdutória, mas eu passo para a Fabrício e para João Paulo darem bom dia para vocês também. Fabrício, você nos escuta? Escuto, sim. Pronto. Pode falar, se apresentar para o pessoal dos outros estados saber quem você é, porque você é super famoso, mas na Paraíba, né? Quem dera. Mas vamos lá. Muito bom dia a todos e todas. Me chamo Fabrício Souto. Atualmente estou coordenador estadual do CIT aqui na Paraíba. Já fui conselheiro tutelar de João Pessoa e atualmente eu também estou conselheiro de Direito do Conselho Estadual da Criança e Adolescente na Paraíba, SEDICA também. É um grande prazer estar nesse momento aqui com vocês. Espero poder colaborar, ajudar nesse momento junto com a CERT e a Unicef. Vamos embora. João Paulo, ele tinha entrado, mas caiu. Deixa eu ver se ele está aqui. João Paulo, você conseguiu entrar novamente? Você nos escuta? Acho que ele está com dificuldade. Eu vou tentar administrar aqui João Paulo. Não sei se é esse que está aqui. Qual o acesso dele, Marcos? Tá João Paulo mesmo? Eu não tenho certeza, essa é a questão. Tem um João Paulo aqui, eu acho que é o único. Eu estou vendo, tem um João Paulo aqui, mas ele não está falando, pode Liberei ser, pode agora. não ser. Liberei agora o áudio dele. Bom dia. João Paulo, você nos escuta? Escuto sim, bom dia. Pronto, é ele mesmo. Queria que você se apresentasse, João Paulo, para o pessoal dos outros estados saber quem é você. Bom dia, eu sou João Paulo, estou como coordenador técnico estadual do CIP-ECT, Alagoas. Sou ex-conselheiro tutelar, ex-membro do Fórum Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros, membro do Fórum Nacional de Conselheiros e Ex-Conselheiros. Estou aqui, assumi agora em maio, a parte como coordenador técnico estadual do CIP-ECT.
Perfeito, obrigado, Cori, Fabrício, João Paulo, já agradeço desde já a presença, a participação e a colaboração de vocês nesse nosso momento. Aos demais que estão presentes, né, o tema de hoje que vamos discutir, que estamos dispostos para tirar todas as dúvidas de vocês, tem relação com duas entregas da nossa edição, né, do selo Unicef, que a gente está percorrendo a partir desse ano. A primeira entrega diz respeito à adesão ao CIPIA. Houve algumas alterações no processo dessa entrega, mas ela não deixou de ser entrega, tá? É importante a gente chamar essa atenção. A adesão ao CIPIA, ela continua valendo, apenas ela mudou o status de obrigatório para recomendado, e aí isso repercute em algumas questões, e vamos falar sobre isso hoje. E também temos uma outra entrega extremamente importante, que é o cadastramento / atualização dos dados dos conselheiros tutelares titulares que atuam no município de vocês, no próprio sistema. E aí, diante de tantas dúvidas que a gente tem recebido, Marcos, eu não consegui fazer uma e estou pendente com a outra, eu posso fazer uma entrega e não fazer a outra? É possível fazer esse cadastro? Não é? Gente, são tantas dúvidas, são tantas questões que envolvem a gestão do CIPIA, e nada melhor do que a gente contar com a participação desses novos coordenadores em seus estados, que sabem sobre o CIPIA aqui, ó, afiado, e também da nossa querida Corine, que tem uma vasta experiência, não só com a gestão do CIPIA, mas com todas as questões que envolvem para além do CIPIA, e sobre outras entregas, inclusive porque, afinal de contas, ela está aqui como responsável do resultado sistêmico 3, mas vai nos orientar sobre isso. Então, olha, não fiquem tímidos, não fiquem tímidas. A proposta para hoje é, de fato, responder às perguntas de todos e todas vocês. Não fiquem pensando que existe pergunta boba, pergunta primária, de forma nenhuma. Do mesmo jeito que você pode estar com dúvida, outro ou outra também pode estar com a mesma dúvida. Vocês percebem que nos grupos que a gente gerencia, dá para perceber muito isso, mas aqui, no ao vivo, né, no momento síncrono, é mais gostoso porque a gente consegue falar, a gente consegue mandar mensagem. Então, fiquem à vontade, e João Paulo, Fabrício e Corine estarão à disposição de vocês. Como é que vai funcionar nosso momento? A gente vai ter, sim, a fala dos nossos convidados e convidada, mas vamos acompanhar as mensagens pelo chat, tá? Vocês podem já ir mandando as dúvidas de vocês para quem prefere pelo chat, mas para quem também prefere perguntar verbalmente, já pode ir levantando a mão. A gente vai respeitar a fila de quem está levantando a mão, por ordem, vai seguir essa ordem e vai abrir para cada um fazer sua pergunta da mesma forma. Ok, pessoal? Então, vamos começar nosso momento. Corine, é com você, fique à vontade, bom dia. Obrigada, Marcos, bom dia. Queria primeiro agradecer, né, todo o apoio da CERT na organização desse momento, e no cotidiano, né, das dúvidas com os municípios, dos atendimentos. Então, vocês fazem esse trabalho incansável, é preciso começar reconhecendo isso. E, de novo, bom dia e obrigada, Fabrício, João Paulo, né, por essa parceria. Eu vou falar muito rápido, porque, como o Marcos disse, o momento aqui é para vocês falarem com a gente, então, é uma fala rápida, introdutória, só para a gente relembrar, né, desse nosso percurso que estamos começando esse ano, no início de uma nova edição do selo. Então, 2025 foi o primeiro ano dessa edição, a gente tem 4 anos juntos, e a gente já teve um encontro, então, acho que eu já reconheci até alguns rostinhos aqui. A gente esteve presencialmente nos 3 estados, no momento de formação que foi específico, né, e voltado para os conselheiros e conselheiras tutelares, pela primeira vez no selo. A gente teve esse momento, então a gente fica muito feliz, assim, de ter podido estar
presencialmente com vocês para falar sobre o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, para falar sobre o sistema também, sobre o CIP. A gente teve participação dos CTEs, né, de João Paulo, de Fabrício, de Renata, em Pernambuco, que ela não pôde estar aqui hoje conosco, mas que está presente também na organização desses momentos, em todas as nossas estratégias, também para tirar as dúvidas de vocês e para fazer dessas entregas mais do que uma pontuação, gente. A gente está falando aqui de um percurso para aprimorar a rede de proteção, esse trabalho integrado, a intersetorialidade, principalmente o apoio necessário que precisa ser dado para crianças e adolescentes que são vítimas de violência. Então, eu queria começar a minha fala lembrando, né, a gente vai focar muito aqui nessas entregas, mas o CIPA, ele faz parte de toda uma estratégia que a gente tem conversado, junto com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, junto com a coordenação nacional do CIPA também, como que a gente pode, de fato, oferecer essa assistência técnica a partir do selo Unicef, para que a rede de proteção, para que os conselhos tutelares tenham também mais condições, mais estrutura, que todas as pessoas, né, os profissionais que estão envolvidos no sistema de garantia de direitos da criança e adolescente possam reconhecer as suas competências, o seu papel e trabalhar melhor juntos. Então, no final das contas, a gente está falando disso, a gente está falando de como a gente trabalha melhor junto para atender crianças e adolescentes que estão numa situação muito difícil. A gente viu recentemente muitos casos chocantes na imprensa, e eu sei que é o trabalho de vocês, que vocês estão ali também na linha de frente todo dia, não é uma tarefa fácil. Então, eu também quero deixar aqui o meu reconhecimento dessa difícil função que vocês têm no dia a dia, de estar ali nesses casos tão sensíveis e tão urgentes. Então, a gente está aqui juntos para melhorar esse trabalho, para que a gente possa trabalhar de fato de uma forma mais humanizada, mais efetiva e com mais impacto para essas crianças e adolescentes que precisam tanto, que têm o direito de um atendimento não revitimizante e efetivo quando sofrem uma violência. Então, esse é o meu recado para vocês e também o meu reconhecimento do trabalho, desse importante trabalho. Então, a gente tem, de fato, investido muito no selo para estar mais próximo de vocês, conselheiros e conselheiras, e esse momento aqui de tirar dúvidas também é um momento para a gente escutar de vocês e tentar responder as dúvidas, mas também cada vez aprimorar mais o que a gente pode com relação à metodologia das entregas. Então, hoje a gente vai falar sobre as duas entregas, uma entrega recomendada e uma entrega obrigatória, que são para o dia 15 de dezembro, então daqui a 10 dias. A gente tem o termo de adesão dos municípios ao sistema e a gente tem o cadastro dos conselheiros tutelares, titulares, nos municípios para a utilização do sistema. Eu não vou entrar muito aqui dentro para deixar também Fabrício e João Paulo poderem falar, e aí a gente já segue para dúvidas de vocês, tá bom? Mas muito obrigada de novo pela participação, e aí passa a bola para Fabrício e depois João Paulo. Obrigada, gente. Bem, a gente já pode começar a falar do procedimento, Corine? Beleza, então. Vamos lá. Sobre a questão da adesão, né, é importante frisar, né, que muitos municípios preencheram um formulário de intenção à adesão, né, que foi, no caso, divulgado e promovido pela Unicef, mas esse formulário que foi preenchido no Google Forms, ele não era ainda a adesão, né? Ele era um procedimento prévio para que os municípios pudessem aderir. Hoje, para vocês efetivarem a adesão, né, o gestor municipal, né, o prefeito, ou o gestor, o secretário por ele indicado, né, pode solicitar cadastro no sistema e formalizar a adesão diretamente nessa solicitação de cadastro. E aí eu pergunto a Corine, se você quiser, Corine, a gente pode aqui compartilhar a tela do sistema e fazer uma simulação de como seria essa solicitação de cadastro. Seria interessante? Acho que sim. Acho que a gente pode primeiro, talvez, fazer uma rodada das dúvidas, não sei, e aí a gente pode passar por algumas simulações, porque eu acho que com certeza vão vir dúvidas com relação a isso, eu não sei o que vocês acham.
Acho que talvez fosse interessante, né? Fosse interessante. Agora, meu grande questão aqui é só o GovBR, porque o meu já tá com cadastro no CIP, né? Mas eu consigo resolver aqui, rapidão. Mas, enfim, só concluir esse ponto, acho que uma vez que o gestor solicita o cadastro do sistema, ele vai ter um modelo lá de termo de adesão, que ele precisa fazer o download desse termo, preencher, assinar esse termo, né, manuscrito ou com assinatura eletrônica, como, por exemplo, do GovBR, e aí faz o upload no formulário de solicitação de cadastro do CIPIA, junto com sua documentação pessoal e comprobatória da função, né? Enviando toda essa documentação, aí sim o teu município vai ter formalizada a adesão do sistema, né? E aí, como que a Corine e o Marcos já frisaram, né? Essa, no caso, é uma meta, né? Uma entrega, né? Recomendada. Mas a entrega obrigatória que vocês têm que fazer é todos os conselheiros tutelares que estão em atividade, né, ou seja, não são todos os conselheiros titulares suplentes, são todos os conselheiros em atividade, né? Os suplentes que estão substituindo os titulares, não, ou os 5 titulares que estão ativos lá na sede do Conselho Tutelar do teu município. Esses 5 membros em atividade precisam aí solicitar os seus cadastros no sistema, enviando a sua documentação pessoal e a sua portaria ou decreto de nomeação para que o seu cadastro seja ativado e aprovado até o dia 15. Mas não deixe para solicitar no dia 15, porque toda a coordenação tem um prazo para avaliar, ou seja, se antecipem, tá, pessoal, para que até o dia 15 todas as avaliações de cadastro tenham sido efetuadas e os conselheiros estejam plenamente ativos. Aí eu passo a palavra de volta para a Clorine, se quiser colocar mais alguma coisa, ou para o João Paulo, para a gente dar continuidade aqui. O pessoal gostou da ideia da simulação aqui no chat, eu estou acompanhando, então talvez, João, você pode dar suas boas-vindas também, e a gente pode passar para a simulação e depois a gente vê as perguntas que ficam. Não, pode ser. Gostei da ideia também da simulação. Fabrício, será que você consegue projetar para a gente? Só um minutinho, deixa eu só conseguir fazer o login aqui do sistema, bem rapidão, que aí a gente já faz. Viu? Só um minutinho, bem rapidão. E aí, pessoal, eu coloquei o link do formulário de adesão que o Fabrício mencionou, então lembrando que ele é o primeiro passo para a adesão no sistema da gestão municipal, né? Então, primeiro preenche o formulário e depois faz a assinatura no sistema. Se você já preencheu o formulário e ainda não teve um retorno, a gente pede só que aguardem, não precisa fazer mais nada nesse momento. Não é na PCJ, então, viu, gente? Tem esse link específico, que é um formulário do Google. Eu só acho que ele não copiou direito. Deixa eu tentar mandar aqui de novo. A gente também postou um QR Code desse link no Instagram da Acerte, num card que a gente colocou, diferenciando as duas entregas. Vocês também podem acessar por lá. Pronto, já estou aqui disponível. Então, Vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Um minutinho. Esse aqui. O pessoal já consegue ver aí minha tela? Tá abrindo. Tá carregando aqui pra gente. Já foi ou ainda não? O meu ainda tá preto, mas não sei se é só o meu. Talvez seja só o meu. Para mim está aparecendo. Então deve ser a minha internet. Pode seguir. Ambiente de treinamento. Está aparecendo aqui. Isso. Ó, estou aqui no ambiente de treinamento, certo? Mas o endereço correto, né, que os gestores precisam e os conselheiros tutelares precisam solicitar seus cadastros é no ambiente de produção, né? Ou seja,
existem dois endereços diferentes do CIPIA, né? Esse que vamos fazer a simulação, ele se dá no ambiente de treinamento, que é uma simulação do ambiente real, né? Mas o ambiente correto, que você vai solicitar o cadastro, é nesse sistema aqui. O endereço é o cipct.mdh.gov.br, e aí, como vocês podem perceber, não tem essa barra, né, aqui no topo, informando que é o treinamento, porque isso aqui é um ambiente oficial, mas, para fins de simulação, né, a gente vai utilizar o nosso ambiente de treinamento. Bom, que é esse aqui que nós estamos agora, e tem essa barra aqui no topo, no header do site, né, do sistema, para você ter realmente noção que você está no ambiente de treinamento. Bom, nós temos dois botões para entrar no sistema. Tem esse verdinho aqui de baixo, que é para quem ainda não tem cadastro no sistema, e esse azulzinho aqui de entrar diretamente no GovBR para quem já está com cadastro ativo. Ou seja, se você já tem cadastro e já está ativo, você vai direto no azul. Mas, para você que quer aderir ao CIPIA, gestor municipal, né, prefeito ou secretário por ele indicado, você vai clicar aqui nesse botão verde. Né? Além disso, também os conselheiros tutelares que estão em atividade, que ainda não solicitaram seus cadastros, vocês também vão ter que clicar aqui nesse botão verde para fazer o teu login com o GovBR. Eu já fiz o login aqui, isso por etapa, mas antes de entrar no formulário, você vai lá, entrar com o seu CPF do GovBR e a senha, e a sua senha, e aí, finalmente, você vai cair aqui nessa tela de formulário. Você vai preencher com todos os seus dados pessoais, em todos os campos aqui, mas o que nós queremos fazer é isso daqui, certo? A primeira pergunta da solicitação de cadastro é se você é governador, prefeito ou representante por eles designado. Né? Ou seja, se, no caso, você é um secretário estadual, você vai marcar aqui que sim. Se você é um secretário municipal, né, indicado pelo teu prefeito, você vai aqui marcar que sim. Né? Quando você vai marcar que sim? Somente quando você for responsável por fazer a adesão ao sistema. Né? Se o prefeito ele mesmo quer solicitar o seu cadastro no sistema, e você, secretário, também quer solicitar cadastro no sistema, nesse caso aqui, você responderia não, certo? Mas se você for a pessoa pelo prefeito indicada, você vai marcar sim. E aí a próxima pergunta é qual é a sua função? E aí você vai marcar de acordo com a opção, né, indicada, representante do prefeito ou o próprio prefeito, representante do governador ou o próprio governador. Vamos lá, vamos simular como se fosse o prefeito. Nesse caso, há a intenção de formalizar a adesão, certo, do município ou do estado ao CIPIA, e aí, se for a situação, você vai marcar sim. E aqui, ó, vai ter um formuláriozinho que você vai precisar baixar. Né? Tem um PDF, você clica nele, e aí você vai inserir os dados aqui, ó, tudo bonitinho, né? Ou seja, a prefeitura municipal, CNPJ da prefeitura, o nome do prefeito, né? Se você não for prefeito, você vai precisar substituir com os seus dados, né? E o termo de posse do prefeito, né? Ou seja, o número do ato, né, do termo de posse. E aí você vai fazer o download, né? Prefeitura Municipal de Sonho Feliz. Você vai ter aí o número do CNPJ. Eu vou botar o número do CNPJ aleatório aqui, porque ele não aceita CNPJs inválidos. E aí, o número de posse do prefeito. Faz o download desse termo. Ele vai baixar no teu navegador. Vocês estão conseguindo visualizar? Ele abriu aí, né? Abriu. Tudo ok, Fabrício. Ele carregar. Beleza. Ele vai fazer aqui, ó, o download. Vamos ver se ele já está tudo preenchido com os dados que a gente informou. Né? Ó, não entrou o município. Aqui você vai ter que preencher manualmente com a data, né? Assinar ou o manuscrito ou, no caso, com a assinatura digital GovBR. E aí só. Já vai estar feito aqui todo o termo. A única coisa que está pendente aqui é somente a data, o local, né, da assinatura e a assinatura do gestor. Aí, ou seja, você já vai ter
Você vai poder salvar esse documento, se for digital, né? Se for um GovBR, você vai salvar esse documento. Se for manuscrito, você imprime, assina manualmente, digitaliza esse documento. Deixa eu salvar aqui para baixar. Digitaliza esse documento e aí volta, né, para o formulário de cadastro, depois de assinado, e aqui você vai proceder, né, com o tipo da sua unidade, né, seja prefeito e secretário seriam outros órgãos, né, e você vai marcar aí o estado, seu município, e aí o órgão de atuação. Vou marcar aqui a prefeitura, ver se tem. Beleza? Marcou aqui, você vai subir o seu RG, sendo o documento completo, você vai repetir o mesmo documento do RG. O comprovante de designação seria, no caso, o seu decreto, portaria ou termo de posse do prefeito assinado. E aqui, por último, quando você é o prefeito ou o gestor por ele indicado para fazer adesão, você também vai anexar esse termo de adesão. Né? Aqui, ó, o termo de adesão assinado. Uma vez feito isso, o último passo é apenas para você confirmar o termo de uso e privacidade, ou seja, isso aqui é a LGPD, isso aqui é a LGPD, né? Uma vez aceito, né, você vai poder salvar essa tua solicitação de cadastro. E aqui, né, ou seja, já vai estar sendo feita a adesão no sistema. Essa que é a formalização da adesão que vocês, prefeitos ou gestores municipais, precisam fazer. Quando você for conselheiro tutelar ou você não for o responsável pela adesão, a única coisa que você vai precisar fazer é colocar aqui o teu cargo, né, conselheiro tutelar, ou qualquer outro, né, cargo, e aí preencher com os teus dados, e anexar a tua documentação. A diferença é que aqui você não vai ter o anexo do termo de adesão, mas dessa forma aqui, você, prefeito ou gestor por ele indicado, vai fazer a adesão, ou o conselheiro tutelar que ainda não solicitou o cadastro vai fazer. Uma vez que você preencher tudo e anexar a documentação correta, você vai salvar, e aí o seu cadastro vai ser aprovado se a documentação estiver ok, né? E a documentação ok, para frisar, né, é o RG, mostrando os dois lados, né, frente e verso, e legível, tá, meu povo? Se você digitalizar esse documento, né, de forma que não dê para entender os dados que estão nele, não vai servir. E no comprovante de designação é a tua portaria ou teu decreto ou um termo de posse devidamente assinado pelo teu gestor, que é o prefeito. Enviada a documentação tudo certinha, o seu cadastro vai ser aprovado. E aí, Fabrício, a gente tem uma dúvida aqui da Juliane, que pergunta assim, precisa de algum documento para comprovar que você foi designado pelo prefeito? Então, não tem essa previsibilidade, né? Assim, não tem necessidade. Se você tiver um ofício, por exemplo, assinado por ele, você junta com a tua portaria, né? Vai lá naquele juntar PDF, né? No Google, juntar PDF, e aí você junta os dois documentos com a tua portaria e vai dar certo, né? Mas, formalmente, não tem essa obrigação de ter essa oficialização, né? Ou seja, você, por si só, já tem a ação, né, de fazer isso em meio pelo prefeito, uma vez que ele designa isso lá no despacho entre vocês, né? E aí o Jailson pergunta assim, que alguns municípios, né, a gente tem percebido aqui que receberam uma carta ontem do CIPES já falando que está liberado no sistema para fazer a adesão. Se já preencheu o formulário do Google, já fez a adesão, precisa como gestão solicitar alguma coisa novamente? Então, só para a gente confirmar aqui que esses são os 2 passos e depois disso não precisa fazer mais nada, certo? Exatamente. Beleza. Deixa eu ver se a gente tem alguma outra pergunta com relação ao termo de adesão. Para quem não recebeu o retorno ainda, então só aguardar que os municípios estão começando a receber essas cartas. Ontem muitos já receberam.
E a Késia pergunta aqui, faz a simulação nesse caso de quem já tem. Eu não sei, Késia, se eu não entendi a sua pergunta. Acho assim, né, que o que a gente precisa diferenciar é o seguinte, né, quem respondeu o formulário do Google, né, vai receber um e-mail da Secretaria Nacional, né, informando que esse passo a passo de solicitar o cadastro já está disponível. Essa melhoria, né, chegou no sistema fazendo no máximo 2 semanas, entre 1 e 2 semanas, ou seja, eles ainda estão no processo de enviar essa comunicação para vocês. Mas a adesão, ela só vai ser, de fato, formalizada uma vez que o gestor, ele fizer esse procedimento de solicitação de cadastro, né? E aí a gente também tem alguns gestores que já têm cadastro no sistema, alguns prefeitos que já têm. E aí a minha dúvida, né, acho que assim, vai se dar de que forma? Eu acho que vai ter que ser necessário afastar esse gestor, ou seja, bloquear o acesso dele no sistema para que ele solicite novamente o cadastro, formalizando a adesão, né? Ou seja, o procedimento para formalizar é entrando pela solicitação de cadastro. Isso. E a gente tem aqui, é possível consultar se um município já fez adesão? A Priscila pergunta. Então, ainda está em desenvolvimento esse filtro no sistema, né, no gerenciamento de cadastros. Mas aqui na Paraíba eu posso afirmar que nós só tivemos até agora um município que formalizou a adesão via solicitação de cadastro. E aí depois PSE Vitória pergunta, só quem faz essa adesão são os prefeitos ou gestores? Quais funções pode ser indicado para realizar essa adesão? Então, aí tem que fazer parte, né, do executivo do município, né? Ou seja, ou é o prefeito, que é o gestor maior, ou os secretários. Tem um dilema isso aqui, Corine. Então, Oi? podemos adiantar a etapa de adesão e ir logo do CIPIA, ao invés de esperar a carta, ou apenas com a solicitação que chegar mesmo, ou seja, esperar a solicitação chegar? Como é que ela deve proceder? Olha, o correto é, não espere nenhuma comunicação chegar. Já solicite o teu cadastro no sistema, porque a funcionalidade já está disponível, né? E aí, ou seja, aqui você não precisa que ninguém lhe autorize a solicitar o cadastro. Você mesmo é que solicita, né? Você não precisa pedir permissão a ninguém para pedir acesso ao sistema. Esse acesso ao sistema, ele vai ser validado. Se a documentação estiver correta, será aprovado. Se não estiver, se estiver algo, né, inadequado ou faltando, aí será reprovado e você receberá o motivo dessa reprovação, seja pelo documento incorreto ou ilegível ou qualquer outra razão. Fabrício, eu estou vendo aqui também algumas dúvidas do pessoal perguntando como saber se a gestão anterior fez essa adesão. Então, só para a gente relembrar que essa é uma novidade, ela não existia anteriormente nacionalmente, né? Então, esse é o primeiro ano que isso está sendo solicitado. Então, todas as gestões municipais, elas precisam, né, fazer essa solicitação de adesão ao sistema. E aí também, gente, tem algumas dúvidas aqui, misturando um pouco as duas entregas. A adesão municipal, ela é relacionada ao cadastro dos conselheiros tutelares, mas uma não depende da outra. Então, para quem perguntou se os conselheiros tutelares precisam fazer esse procedimento da adesão, não. Quem faz a adesão ao sistema, como a gente explicou, é a gestão municipal. Então, é o prefeito ou alguém por ele designado. Tá? Então, os conselheiros não precisam fazer esse procedimento. O que os conselheiros precisam fazer é se cadastrar para utilizar o sistema. E você não precisa esperar que o município faça adesão ao CIPIA para que os conselheiros utilizem. Tanto que muitos municípios aqui já estavam comentando que já utilizam o sistema há muito tempo, que já estão cadastrados. Então, se os conselheiros titulares, 100% dos conselheiros titulares já estão utilizando o sistema, já estão com cadastro ativo, não precisa fazer um novo recadastramento, não é necessário. Certo? Isso, e assim, só complementando, Corine, né, assim, o fato dos conselheiros tutelares, eles já terem cadastro, já utilizarem o sistema, não significa dizer que o município já tem uma formalização dessa política junto com o dono do sistema, que é o Ministério dos Direitos Humanos. Essa formalização ela vai se dar
né, com o ato do gestor municipal fazendo aí esse compromisso de adesão, e foi o documento que a gente demonstrou aqui. Ou seja, esse documento, ele diz, olha, nós, municípios, estamos aí aderindo ao CIPA como uma ferramenta de trabalho da gestão de política pública de criança e adolescente do meu município, né? E aí, ou seja, isso é um ato de formalização de política, né? Que aí é preciso ser feito pelo executivo, pelo gestor do município. E não tem relação direta se os conselheiros tutelares já utilizam ou não. Se eles já utilizam, ótimo, né? Ou seja, os conselheiros já estão com o seu cadastro no sistema, eles não precisam solicitar cadastro novamente, né? Mas, como a Corine disse, a adesão é uma novidade que chegou no sistema. E essa novidade, ela chegou por meio da portaria 1117, né, do MDHC, que foi lançada dia 13 de julho desse ano, 2025, né, onde que há uma pactuação nacional para a utilização e operacionalização do CIP-SCT. Quer dizer, na verdade, 2 CIPs, né, incluindo o CIP-SCT. Fabrício, eu queria sugerir que a gente pudesse escutar a Luísa e os outros que já estão com as mãozinhas levantadas há um tempo. Então, talvez se você puder parar de compartilhar a tela, a gente dá a palavra para eles e elas que estão com a mão levantada e a gente segue respondendo as dúvidas de vocês aqui no chat. E eu vou postar um link, gente, com relação a um documento que foi feito em parceria com o Ministério de Direitos Humanos, que já responde várias das dúvidas que vocês estão colocando aqui, então vocês também podem consultar esse documento, tá bom? Mas a gente vai continuar conversando. Então, vamos nos organizar para quem está com as mãos levantadas. Vamos acompanhar aqui da forma como está a fila, certo? Então, Adaíris Gomes, você nos escuta? Não, a primeira é Luísa, Marcos. Perdão, é Luísa, é isso mesmo. Luísa, só um momento, Luísa, que eu vou liberar teu áudio. Luísa Santana. Está liberado, seja bem-vinda. O microfone está desligado, Luísa. Oi, bom dia. Bom dia. Todo Seja mundo me bem-vinda. escuta? Qual é o município? Campo Alegre, Alagoas. Pode falar sua dúvida. Seja bem-vinda. Na realidade, Participação. já foi sanada, né? Porque a gente recebeu ontem o ofício do Ministério e aí eu fiquei com muita dúvida nesse sentido. Eu entrei no link, solicitei cadastro, mas não sou a secretária, sou a articuladora. E aí não me apareceu o termo de adesão. Aí eu fiquei, como é que eu vou inserir os dados se não aparece? Porque a gente sabe, né, que às vezes a gente fica com a incumbência de fazer essas inserções no sistema, mas eu entrei com o meu GOV, né, não entrei com o GOV da secretária, então, diante das explicações que vocês nos passaram, eu já entrei em contato com ela para marcar um momento com ela, para que a gente possa fazer essas inserções ainda hoje. Porque a gente assinou o formulário faz muito tempo, desde o início da adesão do selo, assim que a gente aderiu e que surgiu essa atividade, né, que anteriormente era obrigatória, agora é recomendada, né, e a gente ficou esperando esse retorno do Ministério e só chegou agora, quase já no finalzinho do fim da entrega. E a outra dúvida foi referente ao cadastro dos conselheiros ao CIPIA. Inclusive, eu cheguei a acessar até o canal de atendimento e o Márcio e Marcos, toda vez ainda tentou falar comigo, querendo que eu fosse mais clara, porque o pessoal do conselho, a gente tem a presidente do CMDCA, ela disse que não consegue ter acesso por completo das informações no sistema e está com receio, queria detalhadamente as informações que precisam constar no sistema para a gente cobrar isso junto ao coordenador, né, técnico que fica fazendo essa informação dentro do sistema junto com os conselheiros. Vocês têm, então, lá o coordenador técnico que dá suporte ao conselho, é isso? Isso, tem o Júnior, né? Falar O Júnior referente a isso. é o coordenador técnico. Pode falar, João Paulo. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui em Alagoas, eu tinha sinalizado anteriormente, nós temos os CTMs.
que são os coordenadores técnicos municipais. Em todo município, todos os municípios de Alagoas, nós temos um CTM. Inclusive, Maceió são 10 conselhos, é um CTM para os 10 conselhos. Entendi. E essa pessoa é o nosso ponto focal no município. Entendi, João Obrigado. Paulo. Exatamente. E é ele que fica dando esse suporte aos conselheiros e vendo a questão do sistema, né? Se os conselheiros estão ativos, como é que está tendo funcionamento no sistema, como é que está sendo feitos os registros, e tem o suporte também na parte de capacitação. Aí a gente queria fazer um ofício à presidente do CMDCA para reforçar, né? Para ver se está tudo certo, se está tudo atualizado, o que é que precisa. Como eu não tenho acesso ao sistema, eu não sei como é que funciona. E aí eu queria entender melhor para solicitar, só para formalizar, que eu sei que é algo que já está ativo, mas só para a gente ter essa revisão do que está, se está certinho ou não, entendeu? Então, Aí, os nossos convidados seria como vocês conseguem ter acesso para entender melhor se o cadastro foi feito ou não, se está atualizado ou não. É isso, Luiz. Isso. E também, pelo que eu entendi, ele falou que essa parte do cadastro do conselho, ela é obrigatória, e eu sei que funciona, mas eu só queria ter certeza, entendeu? Se está tudo ok, para quando for lançar, chegar o dia do dia 15, está tudo certinho. A gente vai fazer um ofício para o coordenador técnico, mas eu também queria ter acesso a isso. E a presidente do CMDCA tem acesso ao sistema, mas tem coisas que ela não consegue visualizar. Só o coordenador técnico, entendeu? Ok, Luísa, obrigado por sua participação. Alguém pode vocês falar Marcos, sobre isso? eu queria complementar de novo. Pois não, João Paulo. É o Júnior daí, né, da sua cidade? Companheiro? Isso, Certo. é o Júnior. O Júnior tem um acesso total ao CIPIA. E ele é facilitador também, ele tem uma empresa e ele é muito conceituado. Ver com ele as dificuldades que vocês têm para sanar. Qualquer coisa, a gente está, o ponto de coordenação estadual, à disposição. Se não conseguir com ele, aí a presidente do CMDCA entra em contato comigo e a gente vê o que é que ela tem de dificuldade para a gente sanar. Essa semana que vem, nós estamos dando mais atenção à questão dos prazos do selo Unicef. Inclusive, a gente está 2 dias, a gente abriu formação para os coordenadores técnicos municipais, alguns que entraram e outros que foram substituídos em caráter de urgência. Dias 10 e 11, a gente está nessa programação hoje. Aí a gente vai dar uma atenção maior à questão do selo Unicef. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Obrigado. Obrigada, João. Vamos seguindo com quem está com a mão levantada. A próxima é Bruna Guimarães. Você nos escuta, Bruna? Depois de Bruna, José Mendes. Bruna, você nos escuta? Está liberada, Vamos Bruna. seguir. Bom dia. Oi. A minha dúvida é, a gente já tem a adesão ao CIPIA, né? Já está ativo. Os conselheiros também já são cadastrados no CIPIA e também já fazem uso do sistema. Só que a gente, quando vocês mandaram aquele link logo após a adesão ao selo, eu preenchi aquele link. Aí eu quero saber se a gente precisa fazer a nova adesão ou não. Se por acaso chegar algum retorno, né? Aí se a gente precisa ainda fazer essa adesão ou não. Obrigado, Bruna, por sua participação. Quem pode responder de vocês? Então, Bruna, deixa eu ver se eu entendi. Vocês preencheram o formulário, aquele do Google, mostraram que a gestão municipal quer aderir ao sistema, certo? É porque, assim, quando vocês colocaram aquele link, vocês falaram que todos os municípios tinham que fazer essa adesão, né? Isso. Aí a gente ficou com aquela dúvida. Os municípios que já têm, mesmo assim, precisa fazer novamente. Aí, assim, como garantia, a gente preencheu aquele termo. Só que a gente já tem essa adesão ao CIPIA, entendeu? Já é ativo no nosso município. Aí eu queria saber se, assim, se a gente tiver um retorno desse link, precisa fazer novamente essa adesão ou pode deixar
como tá mesmo? Então, sua pergunta é muito boa, porque acho que é justamente essa dúvida que está aparecendo aqui nos comentários. O fato do município estar utilizando o sistema não significa, digamos que o município já utiliza o sistema desde 2010, sei lá, 2020, não sei. Isso não significa que ele fez a adesão à gestão, que a gestão municipal fez adesão ao CIPIA, tá bom? É como a gente está falando aqui, essa adesão é uma novidade, ela que foi criada esse ano. Então, se você preencheu aquele formulário que a gente compartilhou com vocês, significa que pela primeira vez a gestão municipal está dizendo que se compromete a utilizar o sistema, certo? Então, quando vocês receberem a carta do Ministério para assinar o termo dentro do sistema, como o Fabrício mostrou, a gente recomenda que vocês façam isso, para que o município possa dizer, olha, a gente está utilizando o sistema, a gente está aderindo ao CIPIA. Isso é diferente, é uma entrega separada da utilização do sistema pelos conselheiros tutelares, que é a utilização ali do registro dos casos no dia a dia. Então, são duas entregas separadas. Elas são complementares, mas elas são independentes. Então, o fato dos conselheiros tutelares estarem utilizando o sistema não significa que o município fez ali o seu compromisso institucional de utilizar o sistema. Então, são duas entregas separadas. Então, relembrando. A primeira, que é o município aderir ao sistema, é uma entrega recomendada. São 2 passos. Preencher o formulário, que foi criado esse ano, então só conta agora em 2025, e aí fazer a assinatura pelo prefeito ou por alguém por ele designado no sistema, como o Fabrício mostrou. E a outra entrega, que é a entrega obrigatória, é que os conselheiros tutelares titulares estejam cadastrados com cadastro ativo utilizando o sistema. E se todos os seus conselheiros ali no município já utilizam o sistema, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada, não precisa comunicar ao Unicef, a gente vai receber essas informações diretamente do Ministério, então não precisa preencher nada no PCJ, e aí tá tudo certo e a gente segue. Certo. Outra dúvida. Claro, Bruna? Sim, outra dúvida. Se esse retorno do link só chegar após o dia 15, a gente pode fazer tranquilamente, a gente não vai perder nada com isso não, né? Não, então, justamente por isso que a entrega é recomendada. A gente não vai tirar ponto, isso não vai afetar a certificação de nenhum município, justamente porque a gente viu que precisava de um pouco mais de tempo para fazer essa parte operacional no sistema, para essa assinatura, etc. Então, por isso, a gente deixou a entrega recomendada para não prejudicar nenhum município. Então, assim, o importante é que vocês façam essa manifestação, né, ali Sim. até o dia 15, para que a gente possa depois fazer a contagem com os municípios, mas é uma entrega recomendada, tá, gente? A gente reforça que é muito importante porque mostra ali um movimento, né, do município de valorizar o trabalho dos conselheiros tutelares, de valorizar o CIPIA como esse sistema fundamental para a proteção das crianças e adolescentes, mas é uma entrega recomendada, vocês não vão perder ponto, nem nada, então, assim, façam a adesão, mas fiquem tranquilos também com relação a isso no sistema, tá bom? Certo, tá bom, obrigada. Nada. Obrigado, Bruna, por sua participação. A próxima pessoa é Josefa Mendes e logo em seguida Rayane Farias. Josefa Mendes, você nos escuta? Seu microfone. Deixa só. Pronto, agora. Bom dia. Qual sua cidade, Josefa? Limoeiro de Anadia, Alagoas. Seja bem-vinda. Qual sua dúvida? A minha dúvida é que o nosso conselho já utiliza sim o CIPIA, e eu estou como conselheira tutelar, mas eu sou suplente. Aí, no meu caso, eu também preciso fazer esse novo cadastro no CIPIA, e se é os conselheiros que fazem ou se é o CTM. Como suplente, se você precisa fazer o cadastro, se é o conselho tutelar que faz ou se é o CTM, é isso? Deixa eu explicar uma coisa. Josefa, pelo que eu entendi, você está acessando, você era suplente, mas você assumiu a titularidade, não é isso? Isso. Pronto. O CTM daí já atualizou você como titular? Sim, sim. Sim? Pronto, então é preciso fazer. Certo. Obrigada.
Obrigado, Josefa. Próxima, Rayane Farias. Você nos escuta, Rayane? Depois dela, Aldenora. Rayane, você nos escuta? Isso, só liberar aqui teu microfone. Vê se liberou aí, Rayane. Não. Só um instante. Por que não está liberando de Rayane? Carla, tu consegue liberar a Rayane aí? Não está conseguindo. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo com o microfone de Rayane. Eu tentei, não consegui não, Marcos. Eu estou tentando aqui também, não estou conseguindo. Rayane, seria possível você digitar tua dúvida no chat? Deixa eu ver aqui se eu acho ela para liberar. Rayane Farias, né? Rayane Farias, né? Isso. É. E agora, Rayane? Agora, Deu certo. bom dia, meu nome é Rayane, sou do município de Lucena, mobilizadora do Resultado Sistêmico 3. E aí, minha dúvida era da maioria do pessoal, a questão da adesão, né? Que eu estava esperando o retorno do Ministério, chegou ontem, e a questão dos conselheiros. Os conselheiros, eles já são cadastrados. Aí, é preciso fazer um novo cadastro após o prefeito fazer a adesão ou não? Já deixa como está. Pode responder, Fabrício. Bom, uma vez que eles já estão cadastrados, não precisa solicitar novamente, certo? Esse cadastro, por parte dos conselheiros, ele deve ser feito no primeiro dia de mandato, no dia 10 de janeiro, né, de 2024. Uma vez que eles solicitam o cadastro deles fica ativo até o último dia de mandato, que é dia 9 de janeiro de 2028, né? Ou seja, essa adesão sendo feita hoje, e os conselheiros que já estão no sistema, trabalhando, alimentando, eles estão precisando de uma nova solicitação, certo? O ato do prefeito solicitar o cadastro e fazer a adesão é apenas uma formalização do estabelecimento desse sistema como uma política municipal. Tá bem? Certo, tá certo. Obrigada. Obrigado, Nada. Rayane, por sua participação. Vamos para próximo. Depois de Rayane, a gente tem Aldenora. Liberada, Aldenora. Depois de Aldenora, já vai se organizando aí Jeane Ursulino. Na fila, a gente, por conta do horário, a gente está administrando aqui. Por enquanto, a gente só vai atender até Fabrícia Lígia, tá? Dependendo do horário que a gente vai permitir outras dúvidas. Mas, por enquanto, até Fabrícia Lígia. Então, Aldenora, você nos escuta? Vamos ver, então, se Jeane Ursulino nos escuta. Jeane, você nos escuta? Bom dia, sim, escuto. Daqui a pouco Aldenora você vai, chegou. Aldenora. Eu estou vendo você. Posso Sabe? seguir? Pode sim, Jeane. Daqui a pouco eu volto para a Aldenora. Tá bem, obrigada. Eu sou de um município da Paraíba. Minha dúvida talvez já tenha sido até esclarecida na fala de Corine. Eu acredito que Fabrício recorda que no ano de 2022 houve capacitações aqui no estado da Paraíba, tanto para os conselheiros tutelares quanto para os técnicos municipais que foram indicados naquela ocasião. Eu sou técnica municipal do CIPIA. E aí minha dúvida seria se naquela ocasião já tinha havido a adesão. Mas aí, pelo que Corine explicou, essa adesão é desse ano. Então, por mais que eu tenha acesso ao CIP, que lá apareça, né, o meu perfil de técnico municipal, isso não indica que a adesão ela existe, porque o uso do sistema não está atrelado à formalização da adesão, correto?
Pronto, então era isso. No caso, precisamos formalizar essa adesão. E aí, naquele passo a passo que Fabrício fez, logo no início, ali é o passo em que é indicado que é o prefeito, e isso já significa que é a solicitação da adesão. Ali naquela plataforma inicial do CIPIA, onde tem solicitar cadastro, entrar com Gov. É naquele procedimento que a adesão ela já é solicitada. Não, primeiro preenche aquele formulário. Ok. Então, era isso. Obrigada. Só para amarrar direitinho, né? O fato da adesão é por meio da solicitação de cadastro, ou seja, o prefeito ou o secretário por ele designado solicita o seu próprio cadastro ao sistema. Como ele lá respondendo que ele é prefeito ou representante do prefeito, o próprio sistema vai perguntar se ele quer formalizar a adesão. E aí ele respondendo que sim, ele quer formalizar, vai aparecer o formulário, né, o PDF da adesão, né, que é um documento feito pelo MDHC, que ele vai preencher os dados dele, né, como que mostrou também na minha telinha, vai botar lá o nome da prefeitura, vai botar o nome do prefeito, o termo de posse, certo? Quando ele salva isso, que ele baixa o documento, o que ele vai fazer é imprimir esse documento, assinar esse documento e digitalizar. Digitalizar onde? Dentro da solicitação de cadastro, né? Onde que ele precisa enviar também o RG dele aberto, mostrando os dois lados, o termo de posse dele e, no caso, o termo de adesão assinado. Aí sim, enviado nessa documentação junto com o termo de adesão, o prefeito vai ter feito aí a formalização da adesão, a execução dessa adesão, tá bom? No caso, são duas etapas: o formulário que gera o termo de adesão e o solicitar cadastro com a senha Gov, que anexa o termo de adesão e a documentação. Isso, a ordem só é o inverso, né? Primeiro, o solicitar cadastro via Gov.br, aí entra no formuláriozinho de cadastro, né, de solicitação de cadastro. Aí, nessa tela de solicitação do formulário de cadastro, é que você vai ter o termozinho de adesão e vai fazer esse passo a passo que eu acabei de explicar, anexando todas as documentações, incluindo o termo de adesão assinado. Obrigada. E eu não sei, Fabrício, se a Jane também estava, quando ela falava de formulário, se ela estava se referindo ao formulário no Google, né? Então, preenche o formulário no Google. Do Google, né? Isso. Isso. Esse que tem que fazer primeiro. Isso. Pronto. Isso tem que fazer antes. Aí, preenche o formulário no Google, aí depois faz o cadastro, secretário, prefeito, pessoa que vai conseguir entrar no sistema e assina o termo de adesão. Gente, a gente sabe que são muitas expressões para falar coisas diferentes e muito parecidas, né? Então, são vários formulários, vários cadastros para adesão e para o cadastro dos conselheiros tutelares. Então, normal a gente ficar aqui meio confuso, mas vamos lá, vamos juntos. Podemos seguir. Obrigado, Jane, por sua participação. Aldenora, será que a gente precisa liberar aqui o microfone para você, Aldenora? Já está liberada já, Aldenora. Abre teu áudio. Pode abrir seu áudio, Aldenora. Logo em seguida será Gabriel Farias. Gabriel, se estiver nos ouvindo, já vai se organizando por aí. Pronto, Aldenora. Ok. Bom dia. Bom dia. Qual a tua cidade? Natuba, Paraíba. Paraíba, muito Isso. bem. Vê só, a minha dúvida foi sanada com algumas falas das colegas. Porém, eu abri meu e-mail agora e recebi um e-mail me pedindo para fazer a adesão no município. Nosso município, a gente já utiliza o CIPIA desde a edição passada, não é isso? Então, é necessário, já que eu recebi esse e-mail, fazermos novamente essa adesão? Me perdi um pouco aqui porque eu estava respondendo no chat. Pode. Não, Aldenora, eu peguei a sua pergunta. Lembrando o que a gente explicou, que usar o sistema não é a mesma coisa de fazer essa adesão da gestão municipal, certo? Sim, então, sim. Se você recebeu o e-mail, a gente recomenda que você termine esse processo e que o gestor municipal possa assinar o termo de adesão. Ok. Tá bom? Então, okay. são duas coisas essa minha separadas. dúvida.
Isso, era essa a minha dúvida, porque a minha dúvida já teria sido sanada com a fala das colegas, certo? Que seria a mesma pergunta. Porém, a minha dúvida maior foi nessa questão, que quando eu abri aqui, eu recebi o e-mail. Então, eu faço novamente e peço para o prefeito assinar o termo de adesão, não é isso, Corine? Isso. Ok. Então, só complementando. Posso falar? Vai. Desculpa. Então, só complementando, viu? Não é pedir para o prefeito assinar o termo de adesão, é pedir para o prefeito solicitar o próprio cadastro dele no sistema. Porque quem solicita o cadastro é o próprio usuário com o seu login de GovBR. Login de GovBR não se compartilha, né? Porque é o acesso a todos os seus dados do governo, entendeu? Aí, ou seja, você solicita ao prefeito ou um secretário que o prefeito indicar para que ele formalize a adesão por meio da sua solicitação de cadastro. Okay. Aí, quando ele responde lá que ele é representante do prefeito e ele quer formalizar a adesão, vai aparecer um formulário para ele baixar com os dados do prefeito, ele vai assinar esse termo e aí vai anexar esse termo assinado na solicitação de cadastro dele. Assim como você solicitou a sua solicitação de cadastro, enviando o teu RG e a tua portaria, o prefeito ou o secretário vai fazer isso, né, anexando o RG e a portaria dele, mas também anexando o termo de adesão assinado. Ou seja, são 4 documentos que ele tem que anexar, e aí vai ser feito essa formalização da adesão. Tá bom? Ô, Fabrício, então quer dizer que eu já posso enviar direto para ele esse e-mail que eu recebi, e ele providenciar, né? Já que a conta é dele. Ok. Isso, mas aí envia para ele um link do CIP, ACT, de produção, porque aí facilita, porque ele só vai clicar no link e vai clicar no botão verde, solicitar cadastro, preencher o formulário e aí vai dar mais certo. Então, tem como enviar para a gente esse link? Coloquei já várias vezes aqui no chat, coloco de novo. Mas eu não peguei nenhuma vez. Vou colocar de novo. Estou sincera, não peguei nenhuma vez. Tá bom, querida, um abraço. Tchau. Beijo. Obrigada. Nada. Obrigado pela participação, Denora. Gabriel Farias, você nos escuta? Escuto, sim. Bom dia ainda, Bom dia, né? Gabriel. Aí. Qual a sua cidade? Agora sim. Bom dia. Gabriel de Messias, meu coordenador João Paulo estadual, saudações. Somente para a gente recapitular, porque eu tive... que o assunto já entrou e saiu aqui várias vezes e as dúvidas acabam sendo as mesmas, inclusive a minha. No caso, a gente tem que enviar o termo de adesão, utilizando ou não, independente por esse link que a Corine colocou aqui, que está disponível lá. Baixou, o prefeito assinou, a gente formalizou a adesão, está tudo certo. Utilizando ou não, tem que ser feito. É isso? Quer responder, Fabrício? Vocês entenderam? Desculpa, Gabriel, não. É Gabriel, né? A pessoa sumiu. Cadê você? É Gabriel? Era Gabriel. Será que Gabriel caiu? Sou eu. Isso. Tá. Então, lembrando que se você fez todo esse procedimento que a gente explicou, de preencher o link que a gente colocou aqui do formulário do Google, indicando que a gestão municipal tem interesse em aderir ao sistema. Aí depois você vai receber essa comunicação no e-mail do Ministério, dizendo, função está habilitada no sistema. Aí o prefeito ou alguém por ele designado vai fazer o seu cadastro para poder entrar no CIPIA e assinar o termo de adesão lá. Com isso, está tudo ok, não precisa fazer mais nada. Essa é uma entrega recomendada, tá, gente? Então, a gente está recomendando esse passo. Mas ela não vai, a gente não vai fazer pontuação com relação a essa entrega, ela é só uma entrega recomendada. O que eu estava também escrevendo aqui, porque outras pessoas estão perguntando, não precisa esperar isso, gente, para cadastrar os conselheiros tutelares. Essa, que é a entrega obrigatória, ela é uma entrega independente. Então, os conselheiros tutelares, até o dia 15, precisam estar com o cadastro ativo e utilizando o sistema. Para que essa entrega no CIPIA. Beleza? Então, quanto a isso, eu não preciso, quanto ao uso dos conselheiros, formalizar mais nada quanto ao Unicef. Eles utilizando, está ok. Se todos os conselheiros titulares estão ativos e utilizando o sistema, não precisa fazer mais nada, não precisa fazer nada no PCJ, comunicar ao Unicef, a gente vai ver com o Ministério esses cadastros ativos e aí já está tudo ok. Beleza? Okay. Obrigado.
Obrigado também, Gabriel, por sua participação. Próximo, Kátia Lessa, e depois de Kátia, Ieda Ribeiro. Ieda já vai se organizando por aí. Kátia, você nos escuta? Kátia Lessa, você nos escuta? Oi, sim, estou ouvindo. Pode fazer sua pergunta, estamos te escutando. Primeiramente, bom dia. Agradecer também, né, essa oportunidade de tirar essas dúvidas, né? Ontem mesmo eu já tinha entrado em contato com o pessoal lá da SecDef, mas aí já foram, não sei quem foi que falou aí, sobre as perguntas, que todas as perguntas elas são bem aceitas. Mas aí já foi, sim, falado a questão. Eu não sei por quê, acho que tem alguma interferência. Tem algum microfone aberto, gente. Você está por 2 acessos, Kátia? Não, só estou com um. Não, era um microfone aberto, já desligou aqui o microfone. Então, vou ser breve, né? Já foi, sim. E qualquer dúvida, eu vou procurar o João Paulo. Agradecer aqui, viu? Mas já foi tirada, assim, através das outras pessoas, a minha Obrigado, dúvida. Kátia. Bom dia e bom seja para ti, tá? Para vocês Próxima, também. Ieda Ribeiro. Vocês nos escutam, Ieda? Sim, escuto. Pode fazer sua pergunta, Ieda. Depois é CT Serraria. Depois de Ieda, a pessoa que está com o perfil CT Serraria já vai se organizando. Então, a gente é aqui de Cedro, Sertão Central, do Pernambuco. A gente fez uns cadastros em 2024 e agora o Condicase fez o levantamento e não tem nenhum cadastro no sistema. Isso é normal? Vocês fizeram o cadastro e depois foram verificar e não está o cadastro? Não tá. O menino não foi verificar, não foi a gente. E não está no sistema. Qual é o teu município? Isso. Sertão Central, Cedro, Pernambuco. Pernambuco. É bom entrar em contato com a Renata. A Renata, Quase que isso aí é Rebeca. Você tem o contato de Renata, Ieda? Não, tenho não. Temos não. Verifica se alguém no Conselho Tutelar tem. Se não tiver, me procura no canal Acerte. Opção 4. Quando você acessa o canal Acerte, digite a opção 4. Sua mensagem vai direto para mim e eu passo o contato dela para você. Tá bom? Tá certo. Tá bom, obrigada. o que está acontecendo. E aí, Marcos, posso aproveitar o ensejo aqui também, que Renata tinha mandado um recado para compartilhar, que no dia 11 de dezembro e no dia 16 de dezembro vão ter momentos de formação para Pernambuco sobre o CIPIA. Então, no dia 11 de dezembro vai ser em Sertânia, em Pernambuco, o evento. A gente pode compartilhar depois nos grupos esses cards. E no dia 16 de dezembro vai ser em Sauá. Então, vão ter esses momentos. Então, quem é de Pernambuco, fiquem ligados também para vocês poderem participar desses momentos de formação. Ótimo, Corinthians. Ô, gente, bom dia de novo, né? Ela tem que ver, a companheira de Cedro, nós temos 2 ambientes no CIPIA, o produção e o treinamento. Às vezes o que acontece é que você está lá no treinamento, você pensa que está na produção. Tem que ter esse cuidado, viu? Então, aproveita esse conselho, essa orientação que o coordenador João Paulo está fazendo lá das Alagoas, e verifica se o acesso que vocês estão fazendo é esse, se é o de produção ou se de fato é o de treinamento. Antes de você fazer contato com Renata, já verifica isso, porque se for de treinamento, possivelmente é por isso, aí você acessa o de produção. Se não, já fala para a Renata que você já fez esse movimento e que continua da mesma forma. Tá certo. Tá bom, Ieda? Obrigado, João Paulo. O próximo é CT Serraria. Qual a tua cidade e o nome, por favor? É Serraria, o nome da cidade. Acho teu microfone, só um instante. Está liberado. Isso. Não estamos te escutando. Teu microfone está liberado, mas não estamos te escutando.
Deve ser alguma questão com o seu aparelho. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para o próximo e eu volto aqui com você. Se você entrar e sair de novo, você levanta a mão que eu já coloco você para falar depois, tá bom? Então, vamos para o próximo. Tem um perfil aqui que eu não estou identificando. Carla, tu me ajuda? Tá como name Name available. Difícil achar esse perfil agora. Não tô, eu não sei com quem é que está com esse. Vamos seguindo. Fabrícia. Fabrícia, você nos ouve? Espera, tô liberando ela. Eu vi aqui, você não liberou. Fabrícia, você nos ouve? O seu microfone já está liberado. Depois de Fabrícia vai ser Ivonete. E aí, gente, por conta do horário, a gente já se aproxima do nosso horário. Temos Ivonete, Adelino e Alice. Bom dia. Bom dia a todos. Qual a tua cidade, Fabrícia? Fabrícia Lígia, conselheira e também mobilizadora no selo Unicef, São Sebastião do Lagoa de Roça. Olá, Fabrício. Tudo bom? Minha xará. Pois é. Não tão inteligente quanto, mas seguimos. Nós estamos com uma situação aqui, Fabrício, onde, e demais, nosso selo Unicef está em andamento pela segunda vez, porque o primeiro a gente perdeu. Agora, parte do município está aderindo, já está começando a se mobilizar quanto a isso. Nós, enquanto conselho, já estamos no nosso de produção, que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a colega que acabou de falar, que estava tentando, antes ela acessava, a gente acessava e estava no de treinamento. Resolvemos essa questão, graças a Deus, hoje está todo mundo cadastrado, tendo alguns detalhes, mas caminhando para o ajuste. Nós, nesse momento de agora, nós estamos com uma suplente por 2 meses. Nesse caso da suplência, onde ela vai passar não só o período de férias, mas 2 meses, e, posteriormente, ela também passará mais outro período de licença médica. Então, como é que a gente deve fazer com essa situação dela e o CIPIA? Bom, Fabrícia, o CIPIA é uma representação do colegiado, né? Ou seja, os membros que estão em atividade no conselho são os membros que têm que estar ativos no CIPIA. Se um titular se afasta, seja por qualquer motivo ou razão, vem um suplente no seu lugar e isso tem que estar representado dentro do CIPIA, né? O cadastro do conselheiro titular afastado tem que ser, né, no caso, bloqueado no sistema, digamos assim, o status lá fica de afastado, e em seu lugar tem que ser aprovado o cadastro do suplente. Mas aí como é que faz isso na prática? Por meio da solicitação de cadastro do próprio suplente, né? E para que o suplente consiga solicitar o seu cadastro e a gente consiga fazer essa validação de quem é o titular afastado, né, que o suplente vai substituir, é necessário que a portaria do suplente ela tenha todas as informações necessárias. Quais são? O nome do titular afastado, o motivo do afastamento, seja saúde, maternidade, férias, né? O período desse afastamento, que aí vai ter uma data de início, uma data de fim, se for um afastamento horário, né? E o nome do suplente que vai substituir esse titular, ou seja, a nomeação... Desculpa. Nós já temos essa documentação vinda do CMDCA. Ótimo, mas para atender o que pede a resolução 231, quem tem que fazer essa nomeação é a prefeitura, certo? Através do gabinete do prefeito no diário oficial, né? Bom, mas, assim, né, faça a solicitação, certo? Que aí é o importante, né? O quanto antes fazer essa solicitação.
enfim, assim que ela solicitar o cadastro dela, a gente vai liberar. E aí é importante ressaltar que, muitas vezes, vocês conselheiros, vocês preferem tirar férias sequenciais, né, para facilitar a vida do suplente, né? Essas férias sequenciais, elas não servem para que o suplente faça somente uma solicitação de cadastro. Ele precisa fazer uma solicitação de cadastro para cada substituição, ou seja, a cada mês é uma nova solicitação de cadastro. Porque vai mudar o nome do suplente, do titular vai mudar afastado. o nome do titular que ela vai... Substituir. Isso. Exatamente. E aí, para finalizar, né, como é que fica a situação do titular quando ele volta, né? É preciso, hoje ainda é preciso que o titular entre em contato com a coordenação para a gente reativar. Logo, logo, a gente espera que chegue uma melhoria, que essa reativação seja automática, mas ainda não, certo? Por isso que aí o titular fala com a gente reativa, ou seja, o titular não precisa solicitar cadastro de novo. A solicitação do titular é feita no primeiro dia de mandato e ele sai no último dia de mandato, tá bom? Certo, muito obrigada. Bom dia a Por todos. nada. Bom dia. Obrigado pela sua participação. Vamos seguindo. Ivonete. CT Serraria chegou, tá? CT Serraria está aí. Acho que ele saiu de novo. Eu tinha visto ele mesmo. Então, vamos ver se ele volta. Tá bem no finalzinho da fila, ele. Ivonete Torres. João Paulo, você levantou a mão. Você quer falar alguma coisa? Acabei de verificar aqui. Não? Tá. Ivonete, você nos escuta? Depois de Ivonete é Adelino. O Adelino vai se organizando aí, certo? Pode falar, Ivonete. Qual a sua dúvida? Bom dia a todos. Minha dúvida já foi sanada pelos colegas, só que assim, sou conselheira tutelar de Ibiara, na Paraíba, sobre a solicitação da adesão, sobre o formulário. A representante do meu município é a secretária de assistência. Ela já tem o cadastro, então a minha dúvida é, dentro do próprio cadastro dela, ela vai encontrar o formulário que ela vai preencher para fazer essa nova adesão. É isso, Fabrício? Eu me perdi, desculpa. A representante da gestão é a secretária de assistência. Ela já tem o cadastro do CIPA. Então, dentro do próprio cadastro dela, ela vai encontrar esse formulário para ela fazer essa nova adesão? Dentro do sistema, não, certo? A adesão, ela só acontece por meio da solicitação de cadastro, ou seja, é preciso que o gestor ainda não tenha cadastro, ou ele esteja o cadastro dele bloqueado, afastado, para que aí sim ele consiga solicitar o cadastro e formalizar a adesão, certo? Ou seja, só dá para fazer a adesão se você estiver fora do sítio. Aí, nesse caso, pode ser o prefeito ou outro secretário. Pode ser o secretário de educação, sei lá, de administração, qualquer secretário designado pelo prefeito pode solicitar o seu próprio cadastro no CIPIA e formalizar a adesão. Deu para entender? Mais ou menos. Não é a adesão dos conselheiros, é esse novo formulário que tem que ser entregue até o dia 15 de dezembro. É esse novo formulário. Bom, é justamente sobre isso que eu estou falando. Ou seja, se os conselheiros já estão ativos, ótimo. Mas na perspectiva do gestor municipal, tá? Quem faz a adesão não é conselheiro tutelar, é gestor municipal, é prefeito ou secretário designado, tá bom? Nesse sentido, como é que o prefeito ou o secretário vai solicitar a adesão no sistema? É por meio da solicitação de cadastro. Somente pedindo acesso ao sistema, tá? Ou seja, a solicitação de cadastro é um pedido de acesso. Somente pedindo acesso ao sistema é que o gestor ele vai conseguir formalizar esse ato de adesão ao CIPA-CT, né? Naquele passo a passo que a gente demonstrou, clicando no botão de solicitar cadastro, preenchendo o formulário, respondendo que é o representante que vai fazer a adesão, seja prefeito ou secretário, e aí faz o download do documento, assina esse documento, e aí anexa esse documento
na sua própria solicitação de cadastro. Lá no final da solicitação de cadastro, ele pede documentos comprobatórios. Esses documentos são o documento pessoal, que é o RG aberto, né, a portaria ou o ato de posse, quando é o prefeito, e, né, para formalizar a adesão, ele vai pedir um quarto documento, que é justamente o termo de adesão assinado. Enviando essa documentação, aí sim, ele vai fazer o pedido de acesso ao sistema ao mesmo tempo que ele formaliza a adesão. Então, a formalização da adesão não só acontece por meio de quem está pedindo acesso ao sistema. Se a secretária de assistência já tem acesso ao sistema, ela não consegue formalizar dentro do sistema. Entendeu? Ela precisa... Tem que ser pelo prefeito ou por algum secretário que ainda não tem acesso ao sistema. Certo. Obrigada. Obrigado pela participação, Ivonete. Antes de seguirmos para Adelino, é importante ressaltar, estou acompanhando aqui o chat, esse material está sendo gravado, nós vamos encaminhar para vocês. Estão pedindo para Fabrício falar novamente sobre o acesso ao sistema, como a live está gravada, vocês vão ter acesso a ela, então basta vocês então verificarem depois a gravação para acompanhar novamente o passo a passo, tá certo, pessoal? Então, vamos seguindo. Adelino Roberto, você nos escuta? Adelino Roberto. Depois de Adelino, Alice Alencar. Você nos escuta, Alice? Escuta. Vamos deixar, então, a Alice falar. Caso o Adelino volte, a gente, então, abre para ele. Aline, bom dia. Fala o nome da sua cidade, sua dúvida, por favor. Obrigado por sua participação. Bom dia, me chamo Maria Alice Alencar, sou de São José do Belmonte, estou como presidente do CMDCA, certo? A minha dúvida é, em outubro, a gente fez o preenchimento do formulário, certo? Fizemos todo o preenchimento pela secretária de assistência, enviamos, e de lá para cá, eu venho tentando conversar com o pessoal do CIPIA Nacional. Eles dizem que está em fase de desenvolvimento o termo de adesão e assim que estiver pronto, iria enviar para a gente. Hoje não é mais obrigatório, a obrigatoriedade seria só o preenchimento do formulário, não é isso? Isso a gente já fez. A questão dos conselheiros tutelares. São José do Belmonte, a gente tem 5 titulares e um só suplente. Então, hoje, até o dia 10, mais ou menos, o suplente vai estar ainda lá, porque um titular está de férias. Eu liguei, como o presidente do CMDC, eu liguei para o conselheiro tutelar para saber, porque esse que estava de férias era o único que não tinha cadastro no CIPIA. O suplente estava e os outros 4 conselheiros estavam. Ele me informou dizendo que não poderia fazer o cadastro, só poderia fazer o cadastro quando ele retornasse das férias. Isso é correto? É porque eu não consegui entender o que ele disse, entendeu? E eu estou cadastrada no CIPIA como conselheira de direito. A coordenadora do Estado de Pernambuco mandou para mim, para eu fazer o cadastro, e eu já estou tendo acesso ao CIPIA. Não sei movimentar ainda. Ela mandou o passo a passo, aquele guia, para eu conseguir movimentar, mas eu ainda não consegui. Aí a minha pergunta é, a do formulário eu entendi, até agora eu já entendi que o preenchimento, tudinho, com os dados da secretária, está tudo certo. A questão é, esse conselheiro tutelar, titular, que não está cadastrado, ele só vai poder se cadastrar depois que o suplente sair? Bom, assim, eu vou tentar responder, mas eu realmente dei uma viajada, porque eu estava respondendo aqui no chat. Mas a formalização da adesão, né, o que a Coordenação Nacional te respondeu, essa resposta já está vencida, porque já foi concluída essa melhoria no sistema e a formalização da adesão ela acontece durante a solicitação de cadastro do CIP, ou seja, já está feito, já está posto. De que maneira? Por meio do prefeito ou do secretário por ele designado solicitando o seu cadastro no sistema, né? Quanto à questão, acho que a tua dúvida foi do suplente do conselho tutelar, não é isso? Foi isso?
O Pronto. conselheiro está de Espera aí, férias. titular. deixa, agora eu entendi um pouco o que o senhor disse. Então, a adesão já foi feita a partir daquele momento que eu fiz o preenchimento do formulário pela secretária. Ainda não. Ali foi um pré-preenchimento, ou uma pré-intenção Mas eles de não aderir. enviaram o complemento ainda para a gente. Aí o complemento agora se dá direto na solicitação de cadastro do CIPIA. Entendeu? Ou seja, para efetivar a adesão, né, independente se o MDHC respondeu ou não a carta, né, para vocês, o prefeito ou a secretária já pode solicitar o seu cadastro diretamente no CIPIA-CT, e durante essa solicitação de cadastro, ela vai conseguir baixar o termo de adesão, assinar e anexar junto com a documentação dela. Dessa forma que acontece o mesmo a adesão. passo a passo que eu fiz para me cadastrar como presidente do CMDCA, a secretária vai fazer. Isso, só que ela vai ter um passo a mais, que é baixar o documento lá durante a solicitação de cadastro dela, vai ter um documento que ela vai baixar esse documento. Pelo menos agora eu sei como é que faz esse cadastro e vou ensinar ela. Show de bola, é exatamente isso. É verdade, E pelo aí, GOV, tem que ir pelo GOV, aquele passo a passo do GOV. Isso, Certo, agora eu exatamente. já sei como orientar minha secretária Pronto. a fazer E aí isso. vai- Aí a outra dúvida é a do conselheiro. Bom, o conselheiro suplente, no caso, quando o titular é afastado, o suplente assume. Quem solicita o cadastro é o suplente. E aí, nesse documento de convocatória do suplente, tem que ter lá todos os dados do titular afastado, nome, motivo e período. Com isso, a coordenação estadual, né, a Renata vai conseguir afastar o titular que está aí na inatividade e aprovar o suplente durante essa substituição. Aí é dessa forma que acontece a substituição por suplente, tá? Isso. Esclareci? Como a gente não sabia como que era, assim que era ser feito, a secretaria, ela faz, a secretaria, juntamente com o CMDCA, a gente faz uma ata de reunião onde a gente coloca a pauta da saída de férias. Mas a gente não comunicou à coordenação do CIPIA, ou não sei se o Conselho Tutelar comunicou à coordenação, entendeu? Para poder afastar. Mas esse conselheiro titular que está de férias, ele nunca fez o cadastro, nunca foi cadastrado, entendeu? Durante esse tempo todo, ele nunca teve cadastro no CIPIA. São José do Belmonte, a gente estava com esse déficit dos conselheiros não estarem, a gente só tinha um conselheiro tutelar cadastrado, e era o único que estava alimentando o CIPIA. Agora, recentemente, a gente fez a reestruturação da lei do Conselho, um dos artigos que a gente incluiu foi a obrigatoriedade do Conselho Tutelar ele alimentar o CIPIA sob penalidade, se não fizer alimentação, e todos têm a obrigatoriedade de estar cadastrado. Somente após essa sanção dessa lei, dessa reestruturação, é que a gente conseguiu, pelo menos, estar 5 cadastrados, que era 4 titular e 1 suplente. Aí está faltando o cadastro desse, entendeu? Alice, só um momentinho, viu? Essa parte daí é parte da coordenação estadual. Vendo essas dificuldades, a gente vendo que não dava conta em algum momento lá atrás, a gente criou aqui no estado de Alagoas os CTMs. Eles nos ajudam nessa articulação. Aí esse monitoramento, porque o nosso prazo está se encerrando, né? O marco está aí aperreado. Mas assim, nessa articulação, sugere para a coordenação estadual, se não tiver dando conta, fazer, a gente senta, a gente vê, a gente ajuda vocês, porque esse monitoramento tem que acontecer constantemente. Acontece muito aqui, mas a gente cobra dos coordenadores técnicos municipais. Justamente isso, essa articulação, essa busca ativa, né, companheiro Fabrício? Nos estados acontece muito. Mas vamos voltar um pouquinho para o tema, senão a gente Isso, exatamente, a gente tinha bastante dificuldade. E a coordenadora, a nossa coordenadora, a Renata, ela diz que está sempre à disposição dos conselheiros para poder estar ajudando. Hoje nós temos 5, né? 4 titulares e 1 suplente lá. Ela mandou para mim a listazinha de que está tudo certinho, tem os 5 lá. Porém,
Só agora, dia esclarecendo 10, que esse suplente, ele se torna titular a partir do momento que o conselho é formado por 5 membros. Esse suplente, se torna titular quando ele assume. mas o problema todinho, João Paulo, é o seguinte, o prazo é dia 15, certo? Dia 10, esse suplente sai e vai entrar o titular, porque é quando acaba as férias. Então, dia 15, só vai estar com 4, se o titular ele não entrar. Então, aí nesse caso, o titular precisa solicitar o seu cadastro no sistema. Isso eu já solicitei com urgência dele, mas ele disse que só iria conseguir fazer quando o suplente saísse. Então, só vai Não. ficar 5 dias. Foi o que ele alegou, entendeu? Foi o que ele alegou. Ó, veja só, a solicitação de cadastro, uma vez enviada, ela fica pendente de avaliação dentro do sistema. Normalmente, esse prazo de avaliação, ele leva no máximo até 72 horas, certo? Porque é um prazo hábil para a gente, sei lá, final de semana e tudo mais, né? Feriados, enfim. Se não for avaliado, né? Ou seja, porque ele ainda não pode voltar, ele fica lá pendente até o momento de conseguir ser reativado aí pela coordenação municipal, no caso lá de Alagoas, ou pela coordenação estadual, no caso da Paraíba e de Pernambuco, que é a tua situação, certo? Mas aí, ou seja, ele tem que fazer a solicitação de cadastro dele, independente de qualquer coisa, né? No mínimo aí no dia que ele voltar. Né? Ele tem que fazer a solicitação de cadastro dele, tá bom? Obrigado, Alice, por sua participação. Antes da gente ir para a última participação, que é de Adelino, conforme a gente tinha combinado, passar aqui uma pergunta para a Corine. No meu município, só consegui fazer o cadastro de 4 dos 5 titulares. Eu vou perder ponto? A entrega ela é feita? Como funciona nesse caso? Então, a entrega ela vai contar 100% dos conselheiros titulares. Então, a gente está reforçando aqui mesmo esse pedido para que vocês possam ver essa possibilidade de cadastrar os 5 conselheiros titulares, tá? Então, essa é a entrega obrigatória até o dia 15 de dezembro, tá bom, gente? Como o Fabrício também já reforçou aqui. Para Fabrício e João Paulo, aqui todos os conselheiros do município, eu não entendi bem a pergunta, por isso que eu fiz questão de falar para vocês, tá? Todos os conselheiros do município de Pindoba, Alagoas, estão cadastrados, porém, no ambiente virtual de treinamento, porque o ambiente definitivo ainda não está disponível para fazer. Teremos algum problema para a pontuação do selo? Isso é Pindoba? Pindoba. Deixa eu dizer uma coisa a você. O Fabrício já está rindo. Se ele fez no treinamento, com certeza no produção ele vai fazer também. Eu vou entrar em contato com ele agora para ver o que é que está acontecendo. Tá bom, João Paulo, obrigado. Então, conforme combinado, Adelino, você nos escuta? Adelino, você nos escuta? Bem, como o Adelino não está respondendo, Marcelo levantou a mão agora, a gente vai permitir que Marcelo... Ele disse que sim aqui. Adelino, abre teu áudio, que já está liberado, tá? É só você clicar aí, ó, no microfonezinho. No microfonezinho, na sua tela. Tem problemas aqui. Pode colocar a pergunta no chat, então, Adelino, se for o caso. Bem, Adelino não está conseguindo, a gente vai ver... Ele colocou no chat. A real situação de Marcelo da Paraíba. Adelino, amigo, me chama no WhatsApp, que aí a gente conversa. Pronto. E aí a gente tinha falado que finalizaria com Adelino. A gente tem... Aqui algumas perguntas, eu acho que em geral já foram... Marcelo, Jorge, agora. Marcelo, você será nosso último participante, você nos escuta? Marcelo, você nos escuta? Seu microfone já está liberado. Bem, Marcelo também não nos escuta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Oi, Estou ouvindo. agora. Bom dia, pessoal, tudo bem? Na verdade... Qual a tua cidade, Marcelo? Livramento, Paraíba. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria fazer apenas um elogio ao Fabrício pelo trabalho que vem realizando à frente no estado da Paraíba.
proporcionando suporte sempre atencioso, dedicado aos conselheiros tutelares. Parabéns, Fabrício, desde já a gente agradece a você pelo trabalho que você vem realizando, meu amigo. Obrigado, Marcelo. É sempre bom a gente reconhecer. Eu quero estender também essas felicitações ao trabalho de João Paulo e Renata, que, minha gente, vocês não têm ideia do quanto eu aperrei esses três, viu? Então, ali, ó, sempre junto da gente, no trabalho com vocês e conosco, né? Então, a gente já agradece. Aproveita essa fala de Marcelo. Estamos juntos, viu? Bem, pessoal, a gente finaliza a fila de mãos levantadas, né? As mensagens também, eu dei uma geral em todas elas, estava dentro do que já estava sendo respondido por nossos convidados, nossa querida oficial Corine, os coordenadores Fabrício e João Paulo. Então, a gente já vai encaminhando para a finalização de nosso momento. Eu achei que foi incrível, assim, foi para além das minhas expectativas, inclusive nos detalhes do que foi colocado com relação às dúvidas de vocês, e aí eu já deixo o microfone aberto para os nossos convidados. Antes, eu já quero agradecer também a participação dos meus companheiros da ACERT, minha querida Karina, Carla e Flávio, que estiveram comigo dando esse suporte nos bastidores e na logística de todo o processo aqui desse momento. Deixo o microfone aberto agora para os nossos queridos convidados. Corine, é com você. Obrigada, Marcos. Obrigada a todo mundo da ACERT, a Fabrícia, o João Paulo, a Renata, que não está aqui, mas como eu falei, ela também está muito presente em todos os nossos momentos. A gente faz várias reuniões antes de chegar aqui com vocês para tirar essas dúvidas. Então, realmente tem sido um trabalho muito conjunto, né? Então, obrigada, Fabrício, João. A gente preparou materiais para vocês, gente. Então, assim, não deixem de conferir no Instagram da ACERT, eu coloquei aqui o link. A gente tem vídeo, tem card, tem a gravação desse Tira Dúvida, tem um documento no site do selo Unicef, que eu também compartilhei o link aqui, que já tem várias perguntas e respostas, foi feito junto com o Ministério de Direitos Humanos. Então, assim, tem muita informação aí para vocês, disseminem essa informação também com os seus outros colegas, os seus municípios. E, de novo, gente, assim, muito obrigada por todo o esforço, por todo o trabalho de vocês. A gente tem certeza que esse investimento no CIPIA, né, para além das entregas do selo Unicef, é um investimento para a proteção de cada criança e cada adolescente que é vítima ou testemunha de violência. Então, estamos juntos aqui, valorizando o trabalho de cada profissional, mas também dos articuladores, de todo mundo que está trabalhando junto no selo Unicef, para fortalecer as políticas para a infância e adolescência dos municípios. Então, gente, meu reconhecimento, meu muito obrigado pelo trabalho de cada um. Esse é só o primeiro ano do selo, hein, gente? A gente ainda tem mais 3 anos juntos, mas queria já desejar boas festas para vocês, para as famílias de vocês, um Feliz Natal, e a gente segue junto. Então, muito obrigada. Obrigado, agradecer, João Paulo. Agradecer também a parceria de vocês. A gente liga muito com o Marcos, a gente tem contato, discute, né? Mas é assim, a gente está todo mundo levantando uma bandeira, que é da criança e adolescente, e vamos seguindo forte, né? Firmes e fortes. Obrigado, João Paulo. Fabrício. Pois é, eu só tenho aqui a parabenizar, né, a ACERT e a Unicef, né, essa edição do selo, ela está realmente de tirar o chapéu, né, tem sido muito importante, tem valorizado muito, né, tanto a atuação dos conselheiros tutelares, né, como a utilização do CIPIA-CT, mas, acima de tudo isso, a proteção de crianças e adolescentes, que é o nosso objetivo maior, né, e dizer que eu continuo aqui à disposição, né, com os nossos amigos coordenadores estaduais, aqui representados pelo João Paulo, mas também a nossa querida vizinha Renata, né? E também a todos os conselheiros tutelares, né, da Paraíba e também de outros municípios também, né, que queiram entrar em contato conosco. Estamos à disposição, porque acho que assim, o mais importante é a gente compartilhar experiências, né, compartilhar aprendizados. É aí que, de fato, a gente vai aprendendo e vai somando. Ou seja, essa é a nossa missão. E estamos juntos, tá, pessoal? Grande prazer fazer parte deste time, desse momento. Um abraço a todos. Bom dia. Obrigado, Fabrício. Obrigado, João Paulo, mais uma vez. Corine, valeu pela parceria de sempre. Qualquer coisa, estamos sempre juntos, de braços juntos nesse processo. Ao pessoal dos meus estados queridos de Alagoas e Paraíba e Pernambuco,
Estamos seguindo com os atendimentos, né? Vocês podem procurar o canal da CERT para tirar essas dúvidas sobre o que a gente conversou hoje, continuar com algumas necessidades de orientações. Pode acessar também o perfil do Instagram da CERT, tem algumas postagens sobre o nosso resultado sistêmico também, que vai ajudar vocês nesse processo. E qualquer coisa, é só dar um grito que a gente está por aqui, gente. Obrigadão, até a próxima. Boa sexta e bom final de semana a todos e todas. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Marcos? Oi? Eu vou só. Eu tava falando e meu microfone não tava conseguindo. Eu vou só espelhar Certo. a lista de presença. Pessoal, se alguém não conseguiu ler o link, pode tentar pelo QR Code da lista de presença. Esse QR Code é referente à lista de presença para quem não conseguiu acessar pelo link, tá, pessoal? Se vocês ainda estão por aí. Tu consegue parar a gravação, Flavinho? Consigo parar aqui.